pausa para conversar um pouco com vocês. Essa semana a gente, infelizmente, teve uma tragédia aí, que ficou conhecida no mundo, onde uma aeronave caiu e perdemos muitos jogadores e repórteres, enfim. E os jornais estão noticiando que o piloto, que o piloto dessa aeronave era também o dono da empresa, enfim, muitas histórias. E que, a princípio, nesse contato entre a aeronave e a torre, todo esse processo que tem, que também que eu não entendo muito bem, ele falou que primeiramente a aeronave estava com pane elétrica, e aí a central de comando lá deu prioridade para outro avião, e esse avião, enfim, aterrissou, e essa aeronave que estava com os jogadores, ele teve que dar uma volta e tal, e aí, por ser falta de combustível e não pane elétrica, a gente acabou presenciando, vendo pelos jornais, enfim, essa tragédia. E aí eu fico me perguntando por que no primeiro momento ele não falou que era falha de combustível, falta de combustível. Pelo fato dele ser o dono da empresa, e aí ele ganharia uma multa, e aí ele ficaria 5 anos sem pilotar. Aí eu me pergunto, então essa tragédia aconteceu por um ego, entendeu? Por ele não querer machucar o seu ego, eu sou piloto e não vou falar, entendeu? Que eu estou com um probleminha de gasolina para não ficar com o meu ego, o piloto errou, ou não, eu não vou falar porque eu vou ganhar multa, ou seja, por causa de dinheiro, perder dinheiro, 5 anos sem pilotar, e as vidas que não voltam, sabe? O que tem acontecido com o ser humano? E a gente tem percebido, gente, que tem muita gente querendo chegar em algum lugar. Eu particularmente quero chegar em alguns lugares, todo mundo quer chegar em algum lugar. Só que o problema é quando a gente quer chegar em algum lugar a qualquer custo, sabe? Tem muita gente que quer chegar em algum lugar, mas quer chegar por qualquer custo, sabe? Tem gente que mata outras pessoas porque vai ter concorrência. A gente viu um caso desse no jornal também. Acho que um dentista, me parece, que matou outro porque ia ter concorrência. Enfim, por dinheiro muita gente faz muitas coisas. Isso é um problema. O problema é quando a gente quer ganhar dinheiro a qualquer custo. E aí a gente começa a viver uma vida de mentira. A gente começa a selecionar nossas amizades, a gente anda com fulano porque fulano tem um certo conhecimento, ou tem um certo poder aquisitivo, e ele pode me proporcionar isso. E a gente começa a viver uma grande mentira e começa a influenciar a sociedade de várias formas erradas, como a gente vê por aí. E eu gravei esse vídeo, estou gravando esse vídeo como um desabafo. Mas, gente, que nós possamos, mudar isso, esse quadro que está instalado aí na nossa humanidade, de querer ter, e é bom você ter, é bom você estudar, é bom você conquistar a coisa, mas o problema é como você faz isso. O problema é quando a gente quer fazer isso a qualquer custo, A gente quer chegar em algum lugar a qualquer custo, passando por cima de todos e tudo, e não pode ser assim. A gente tem que viver uma verdade, não uma mentira, E a vida é essa daqui, a gente tem que viver bem, praticando bem, podendo ajudar outras pessoas, E aí, pegando esse caso ainda da delegação da Chapecoense, a gente ficou enlutado esses dias aí, Há um luto muito grande. Mas aí você fala, mas tanta gente, como a gente olhou pela internet, aí a gente aproveitando para falar disso e daquilo. Não, mas tem muita gente que morreu não sei aonde, milhões morrem não sei o quê. A gente sabe disso. Mas a gente ficou comovido, cara. E aí a gente precisa chorar com os que choram, A gente não pode fechar os olhos para isso e nem para tudo que acontece no mundo, Sim, que pessoas morrem não sei aonde, a gente precisa fazer a diferença. Só que esse caso é um caso que mexeu muito com a gente, então a gente precisa mudar a nossa história. A
A gente precisa mudar de vida, sabe? A gente precisa olhar para isso e falar, peraí, será que a gente não está fazendo errado? Será que a gente não precisa dar valor? A gente precisa dar valor às coisas certas no momento certo, dar valor à família, às pessoas que estão perto da gente, sabe? Viver de forma digna, feliz, de forma tranquila. Então, eu queria deixar meu desabafo aqui para vocês sobre isso, sabe? Cuidado, querer chegar em algum lugar muito bom, eu quero. Eu já falei isso algumas vezes, eu quero chegar em algum lugar. Mas cuidado o que você faz para chegar nesse lugar. Para você não perder a sua vida, não perder a alegria, sabe? Valorize a sua família, valorize os seus amigos, valorize o emprego que você tem, seja ele qual for. Sabe? Não se venda, não venda seus princípios, seus valores. Não viva uma mentira, não viva uma falsidade. Viva bem, viva fazendo aquilo que é correto. Porque talvez, se esse piloto, se essa história toda se confirmasse, esse piloto tivesse falado, olha, estou com um problema de combustível, a gente poderia ter um outro quadro aí. Mas não, pela ganância, pelo o ego, sabe? Quantas vezes a gente erra e leva as outras pessoas com a gente por ego. E alguns erros são irreparáveis. Alguns erros não tem como voltar atrás, sabe? Vamos viver se preocupando com coisas que interessam. Vamos viver, a gente sempre quer procurar um culpado para as coisas. Vamos começar a viver, sabe? A viver bem, viver feliz, fazendo bem aos outros. Então, um abraço, viu? Até a nossa próxima conversa. Se você quiser deixar um comentário, alguma coisa aí, para a gente ir trocando uma ideia durante essa semana aí, será muito bem-vindo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha e segue aqui o meu desabafo. Espero que eu e você consigamos viver bem, sabe? Procurando a felicidade, sim, mas não a qualquer custo, sabe? Não é a qualquer custo que a gente precisa ser feliz. A gente tem que ser feliz hoje com aquilo que a gente tem, procurar melhorar, procurar evoluir, mas sem passar por cima dos outros a qualquer custo. Fazendo o nosso, tá? Trilhando o nosso caminho, que no final o Papai do Céu abençoa. Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau.